Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a professora Andréa Mendes, sou historiadora, antropóloga, doutora em ciências sociais, tenho dois gatinhos e hoje quero conversar com vocês sobre o Rio Grande do Norte no século XIX. Para começar, quero lembrar para vocês que o século XIX ele é um divisor de águas na história mundial. Nós vamos ter a ascensão de Napoleão Bonaparte na França e a partir da sua ascensão nós vamos ter uma série de conjunturas políticas e econômicas que vão abalar todo o mundo ocidental, incluindo o Brasil. E para começar, né, quero lembrar para vocês que esse é o nosso guia, o meu livro Fundamentos da História do Rio Grande do Norte, né? Já não tem mais edição esgotada. E é ele que a gente vai orientar na nossa conversa de hoje, tá bom? Então, para retomar a nossa conversa, Rio Grande do Norte no século XIX, nós sabemos bastante, graças a dois cronistas que estiveram aqui, que escreveram para a gente sobre o nosso território, sobre a nossa, então, província. O primeiro dele é o padre Manuel Aires de Casal, né? Ele nasceu em Portugal no finalzinho do século XVIII, né? Veio para o Brasil no século XIX e aqui ele acabou fazendo uma série de viagens, de incursões pelo nosso território e acabou escrevendo uma obra chamada Corografia Brasílica. Nessa obra ele cita a situação da província do Rio Grande do Norte no século XIX, certo? Já outro, ponto importante é que Ares de Casal ele dá um panorama, né, para gente sobre como é a economia do nosso território dentro desse período. E aí ele fala bastante sobre as dificuldades encontradas na cana-de-açúcar, né, a escassez muito grande nessa produção. Ele também coloca que o Rio Grande não tinha bons portos, isso dificultava o escoamento de suas mercadorias e também o recebimento, né, de mercadorias de outras províncias. E fala bastante sobre as criações de gados, certo? E aqui eu falo gados no plural, porque no século XIX o Rio Grande do Norte já tinha diversificado, né? Já não era mais o gado bovino, já também tinha o gado ovino, né? Em grande parte do seu território. Ele também destacou a importância dos rios como meios de transporte, meios de comunicação de uma região para outra dentro do nosso território, tá certo? Além dele, nós temos também o inglês Henry Costa, e é o meu favorito, né? Costa escreveu um livro chamado Viagens ao Nordeste do Brasil, já no começo do século XIX, né? Costa era um inglês vítima, né, de uma doença crônica e que ele veio ao Brasil para aproveitar os ares dos trópicos para melhorar da sua enfermidade. E ele acabou conhecendo várias províncias e a nossa também. E aqui na nossa, né, ele vai falar justamente sobre práticas culturais, vai destacar a herança indígena muito forte em muitos costumes, né? E vai falar bastante sobre a questão do clima político que estava, né, estabelecido naquele período. Henry Coster, ele fica no Brasil de 1809 até 1820, então ele consegue acompanhar aí, né, um ciclo de revoluções que aconteceram durante o governo de Dom João VI, ou seja, quando o Brasil foi, né, promovido a Reino Unido de Portugal e Algarve. E nesse período nós sabemos que Napoleão ameaçou invadir Portugal, caso Portugal não aceitasse manter o bloqueio econômico contra os ingleses. Portugal não faz o bloqueio e vem a transferência da corte para o Brasil em 1808. Então, Henry Coster, ele assiste esses primeiros anos da corte no Brasil e faz um retrato, né, para todo o nosso território, tá bom? O Rio Grande do Norte, no século XIX, ele vai ser palco de uma grande revolução também, a chamada Revolução Pernambucana. O que é que nós temos? Nós temos toda a América efervescente, toda a América buscando, né, alternativas ao colonialismo,
buscando inclusive construção de repúblicas, e o Brasil, na contramão, né, recebe o príncipe regente português Dom João VI. Esse príncipe regente traz a sua família, traz a sua corte, e logo, em 1822, o seu próprio filho, né, depois vai ser coroado imperador do Brasil, Dom Pedro, né, I. Então, nós temos aqui um cenário que foi antecedido até a proclamação da independência do Brasil de muito conflito entre os brasileiros e os portugueses em relação a esse ideal republicano. E aí é importante lembrar para vocês que já tinham acontecido duas grandes revoluções no século anterior. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, e ambas tinham sim uma finalidade de derrubada do regime monárquico e instalação de repúblicas. No caso dessa revolução, né, que nós vamos falar um pouco da Revolução Pernambucana, o objetivo é o mesmo, né, é justamente trazer ao Brasil o ideal republicano. Porém, o que acontece? Nós temos, né, que as tropas reais, né, a presença portuguesa era muito forte. E só através de uma revolução era possível fazer a derrubada desse governo monárquico. Então, o que é que nós sabemos? Que nessa revolução nós vamos ter, né, as capitanias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, desculpe, as províncias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará juntas dentro desse movimento de revolta. Lembrem que eu já comentei com vocês que a cana-de-açúcar entrou em declínio, já não tinha mais aquele comércio que sustentava, né, a economia local. Então era necessário, de fato, mudanças e que não aconteceram. Então a revolução, ela vai ser exercida como uma força para a monarquia, ela sair. E nós vamos ver que realmente, apesar do envolvimento, do engajamento, apesar de toda a mobilização que os revolucionários farão, eles não obtiveram sucesso. Porém, aqui no Rio Grande do Norte é importante a gente destacar, né, a participação na Revolução de 1817 do Padre Miguelinho. Padre Miguelinho, ele já não morava no Rio Grande do Norte, ele morava em Pernambuco, foi lá que ele se envolveu com as ideias revolucionárias republicanas. E do nosso latifundiário, o André de Albuquerque Maranhão, que é ele quem vai, né, tomar a frente dessa revolução aqui no nosso território. É ele que vai, inclusive, instalar o governo provisório, certo, em 1817, e vai declarar-se contra o absolutismo monárquico português. Nós sabemos que o governo ele durou muito pouco, né? O governo foi instalado em 29 de março de 1817, certo? Mas até maio as tropas monárquicas já tinham conseguido desorganizar, desestabilizar o movimento revolucionário. No Brasil, né, inteiro, havia esse ressentimento contra Portugal e contra a presença portuguesa aqui. Mas no Nordeste, a coisa estava mais inflamada em função da crise econômica, né, que a região estava vivenciando. Então, nós sabemos, né, que em 25 de abril de 1817, o próprio André de Albuquerque sofreu um golpe, foi preso no seu próprio gabinete, que funcionava onde hoje é o atual Memorial Câmara Cascudo, denunciado, né, por um dos membros do latifúndio do Rio Grande do Norte, que foi o José Inácio Borges, e ele acabou, como nós sabemos, sendo vítima, né, de um ataque. Ele foi depois levado para a Fortaleza dos Reis Magos, onde agonizou no seu calabouço, depois teve seu corpo trazido até a praça, que hoje recebe o seu nome, e ali ele foi, né, depois sepultado na nossa igreja matriz, na igreja Nossa Senhora da Apresentação. O seu túmulo continua hoje, né, para visitação do público. André de Albuquerque, então, ele é essa figura revolucionária que sonhou com a República no Rio Grande e que vai, né, tentar organizar essas forças contra o Império Brasileiro, mas não vai ter sucesso, né? E vai ser aí uma vítima, né, um mártir
desse ideal republicano, tá bom? Então, o Rio Grande, ele segue o século XIX, né, dentro do mesmo prisma, dentro da mesma, né, esfera que já vinha antes. A monarquia se restabelece, não há mais movimentos, né, nos próximos anos. Depois haverá a Confederação do Equador, que mais uma vez o Rio Grande vai se envolver, mas sem a mesma força, né, sem o mesmo ímpeto da Revolução de 1817. O século XIX é o século marcado também pela escravização, né? O escravagismo, ele chega no Brasil lá no século XVI, se firma no século XVII, e no século XIX ele continua. Porém, no Rio Grande, nós vamos ter, né, poucos, né, nós vamos ter poucos escravos comparados com as regiões canavieiras, como Bahia, Minas Gerais, Salvador, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, depois o próprio São Paulo, né? Mas nós vamos ter uma população considerável de negros e negras, situação de escravizados em todo o território do Rio Grande do Norte, certo? Nós temos muita dificuldade em mapear essas informações, graças aos historiadores, aos pesquisadores que nos trazem as informações dos inventários, né, nós conseguimos ver quanto nós temos de, né, presença negra, presença de pessoas escravizadas, mas que é importante a gente lembrar, né, que eles realmente chegaram aqui para a indústria açucareira e depois foram aproveitados para a indústria pecuária, certo? A escravização, então, ela também contava com aqueles que se movimentavam contra ela. E no Rio Grande do Norte, o Almino Álvares Afonso, né, ele vai ser essa figura de destaque. Ele vai trazer do Ceará essa ideia de abolição da escravatura, né, ele que já tinha vivenciado esse clima dentro, né, do território cearense, e ele vai trazer essa ideia aqui para o Rio Grande do Norte. Nós sabemos que as leis da abolição elas foram gradativas, né? Nós tivemos a abolição do tráfico, depois nós tivemos a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, para só depois chegar a Lei Áurea. Mas foi de fato aqui no Rio Grande, na cidade de Mossoró, que nós vamos ter essa, né, abolição antecipada. Segundo os historiadores, nós temos dois padres que eram, né, bastante firmes, e entre eles o João Maria, né, o nosso santo padroeiro, né, o padre João Maria Cavalcante de Brito, que era justamente o vigário da matriz de Nossa Senhora da Apresentação, certo? O movimento também contou com a ajuda do padre em Mossoró, o Antônio Joaquim Rodrigues, né, e que eles tiveram apoio de um comerciante cearense, que é também um Joaquim, mas é o Joaquim Bezerra da Costa Mendes. Então, no Rio Grande, nós tínhamos um núcleo abolicionista forte, né? E que vai lutar por essa abolição dessas pessoas. Entretanto, nós sabemos que apesar do quantitativo de escravos não ser o mesmo das outras regiões, o fato do Rio Grande do Norte ter sido o primeiro, né? Mossoró ter sido a primeira cidade a ter feito essa abolição, para a gente é bastante significativo, certo? Inclusive, a abolição antecipada aconteceu, né, segundo, né, os nossos relatos, que desde 1882, né, Mossoró já tinha essa preocupação, e que a abolição, de fato, ela se consolidou em 1883. Em Natal, foi o médico, né, Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão, que foi o líder desse movimento abolicionista, e que em 1º de janeiro de 1888 ele organizou uma associação, né, chamada Libertadora Norte Rio Grandense, para coordenar esse movimento também de abolição. E aí nós sabemos que esse é um capítulo, né, esse é um assunto para um outro momento, como será a história do Rio Grande do Norte a partir de Pedro Velho, né, e a sua oligarquia, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Foi, né, uma aula longa, mas é porque é uma aula que vai falar de um século inteiro.
E eu espero que você tenha gostado, tá bom? Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem precisa. Um abraço, tchau, tchau.